Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. E antes de mais nada, assistam, se inscrevam, comentem, ativem as notificações. Aqui no nosso canal nós temos muitas informações relevantes para a sua fé, ok? Vamos lá? É comum, quando nós assistimos ou lemos obras de ficção científica, encontrarmos um tema muito comum, que é a ideia de que a humanidade salvará, a humanidade científica, a humanidade através da ciência e da tecnologia, serão capazes de ajudar a humanidade, resgatar ou salvar a humanidade do seu fim. Do fim, quer seja por meios antropogênicos, ou seja, gerados pelo próprio homem, ou do fim natural, uma catástrofe natural, como um meteoro, por exemplo. Essa é a temática de filmes como Armagedon, de 1998, e Interestelar, de 2014. Então, quem está ligado aí com ficção científica, quem gosta de assistir ou de ler, né, esse tipo de literatura, sabe do que eu estou falando. Isso é algo muito comum. Nós vivemos numa sociedade altamente cientificista, né, onde tudo que existe tem que ter as bênçãos, não é? A orientação tem que ser creditada pela ciência. Se a ciência não disser, olha, isso é verdadeiro, então as pessoas não acreditam. Se a ciência não determinar o que é verdade ou falso, o que é verdadeiro ou falso, verdade ou falsidade, você tem que ficar aguardando, tem que ficar esperando por essa definição científica. Isso é interessante, não é? Essa onda de cientificismo, ela se torna muito forte a partir do século XIX e ela continua no século XX, apesar de algumas rachaduras no século XX, desse enorme monolito construído em nome de uma fé que é o de que a ciência responde e sempre responderá e resolverá todos os problemas da humanidade. É interessante, não é? Como o homem se tornou objeto da própria ciência, a antropologia, a sociedade, não é? Através da sociologia, a religião, através da ciência da religião, a história, a historiografia, que é um dos conhecimentos mais antigos da humanidade, se tornou algo de cunho científico a partir do século XIX. Então, o século XIX foi um século muito importante para que a ciência fosse aquilo que nós enxergamos hoje. Mas será que isso não passa apenas de uma crença? Será que isso apenas não é um ato de fé muito comum numa sociedade cientificista como a nossa, onde as universidades são vistas como os templos da intelectualidade, da razão e da verdade, não é? Os cientistas são seus sacerdotes e a grande deusa ciência é aquela que os abençoa, os dirige, os ilumina. Será que essa crença nessa grande religião, não é, que se tornou materialista com o passar do tempo, será que essa crença não está nos enganando? Vamos pensar um pouquinho sobre algumas sociedades. Tivemos algum exemplo de sociedade recente ou no passado que demonstrou que esse prédio, essa grande construção de que a ciência salvará tudo, pode ser uma grande farsa, pode ser uma grande fake, uma enorme fake, e que isso não é um fato? Eu creio que um dos grandes exemplos que nós podemos ter disso principalmente, por exemplo, a questão relacionada à Alemanha. De 1901 até 1932, foram distribuídos mais ou menos 100 prêmios Nobel em várias áreas da ciência, de 1901 até 1932. Desses 100 prêmios, 33 foram dados à Alemanha. 33 foram dados à Alemanha, nas áreas de física, de química, de biologia, não é? Então, nessas áreas de medicina, essas foram as áreas que a Alemanha foi premiada com prêmios Nobel, 33% dos 100 prêmios dados, enquanto a Grã-Bretanha recebeu 18 e os Estados Unidos 6. Então, a sociedade mais científica do século XX e mais científica que nós conhecemos até hoje, ok?
foi exatamente a sociedade alemã, que a partir de 1871, né, abriu, com a pacificação da Europa, abriu aquela chamada Belle Époque, aquele sonho, né, que terminou em 1914 com a Primeira Grande Guerra. Aquela ideia de que a humanidade agora estava progredindo, que a paz viria, né, que nós não íamos precisar mais de guerras, que nós iríamos conseguir desenvolver várias coisas. E é uma virada de século muito interessante, né, questões como meios de comunicação mais precisos, luz elétrica, domínio de tantas outras áreas, a física se abrindo a questões novas. Ou seja, era uma época de muita fé, uma época de muita crença na ciência. E essa crença permanece. Agora, olha que coisa interessante. Desses 33% de prêmios ganhos da Alemanha, 1% eram de judeus. Né? 1% era a população de judeus da Alemanha nesse período, que receberam 25% dos prêmios, ok? Então, dos 33 prêmios Nobel dados aos alemães, 1% da população da Alemanha, somente 1% eram judeus, e esses 1% de judeus receberam 1/4 desses prêmios, 25%, ok? Mesmo assim, quando Hitler subiu ao poder em 1933, uma das primeiras atitudes dele foi expulsar todos os judeus das universidades. Né? As universidades eram estatais, ele fez esse favor. No livro O Presente de Hitler, Cientistas que Escaparam da Alemanha Nazista, você vai ver mais detalhes interessantes dessa história e como milhares de judeus foram expulsos e que acabaram indo para outros lugares da Europa, outros países, não só da Europa, né, mas também Estados Unidos, e lá ganharam seus salários, teve uma entidade que foi desenvolvida na Europa até para sustentar esses cientistas que não tinham mais seus empregos, perseguidos pelo regime nazista. E olha que coisa interessante que é mencionado aqui nesse livro. Ele vai mencionar o Fritz Haber, né, que foi um dos diretores, foi o diretor do Instituto Kaiser Guilherme de Físico-Química e Eletroquímica em Berlim, um dos cientistas mais importantes da Alemanha naquele período. Vai dizer, não fosse ele, a Alemanha quase certamente teria perdido a Primeira Guerra Mundial em apenas um ano. Ele já tinha pesquisas durante o período da Primeira Guerra Mundial e que, se não fossem os trabalhos dele, desse cientista, né, do Fritz Haber, a Alemanha não teria ganho a Primeira Guerra. Aliás, teria perdido a Primeira Guerra em apenas um ano. Não teria nem como dar uma continuidade à guerra de 1914. Sua descoberta de como fazer amônia, um passo decisivo na manufatura de nitrato, que são os componentes vitais do explosivo, salvou a Alemanha desprovida dos nitratos que anteriormente importava do Chile. Outra consequência do trabalho dele foi a manufatura de fertilizantes de nitrato artificial usados hoje por agricultores no mundo inteiro. Então, olha que coisa interessante, uma sociedade altamente científica, altamente industrializada. Tá? Finalmente, a pesquisa de Haber sobre os gases liberados a partir do processo industrial produziu gás venenoso na forma de cloro, um exemplo inédito do que podia fazer a ciência mobilizada à guerra. Ou seja, graças ao desenvolvimento científico e tecnológico da Alemanha naquele período, e que possibilitou a Segunda Grande Guerra, sem o aparato da ciência, sem o aparato da tecnologia que eles possuíam, Hitler jamais teria iniciado o que ele iniciou. Jamais teria feito o que ele fez com os judeus, e não só com os judeus, mas com tantos outros. Além do livro Presente de Hitler, tem um livro também que eu indico para que você leia e entenda também um outro lado obscuro, um outro lado satânico do regime, usando a tecnologia científica para matar crianças.
As origens do autismo na Viena nazista. É o subtítulo desse livro, que fala do Hans Asperger, da síndrome de Asperger, como dizem alguns, né? Do autismo, um dos primeiros a falar sobre essa questão da detalhes de características das crianças com essa síndrome de distanciamento social. Mas olha o que esse livro menciona sobre ele. A história da obra de Asperger mostra as maneiras individuais e elásticas pelas quais novas categorias de defeitos foram definidas no interior e por causa do regime diagnóstico do Terceiro Reich. Eles estavam querendo demonstrar que existiam pessoas, seres que não deveriam viver, porque não eram proveitosos ao Estado alemão. Sem dizer de outros, né? Eu estou falando de alemães. Então, alemães que não mereciam viver porque não serviam, não tinham utilidade para o Estado alemão. Crianças. Eu não estou nem falando nos judeus, que para eles não eram nem gente. Eu estou falando de alemães com algum tipo de síndrome ou qualquer defeito físico, ficou no radar do regime nazista, graças à ciência, à tecnologia que eles possuíam, e serviu de meio de destruição em massa. Embora a medicina e a psiquiatria, ele vai falar isso na página 17 do livro, da introdução, né, de Crianças de Asperger. Embora a medicina e a psiquiatria em outras partes do mundo partilhassem características durante essa era, o regime diagnóstico do Reich operava sob a sombra da morte, incluindo-a como opção de tratamento. A proliferação de diagnósticos se transformou no assassinato dos consideráveis inadequados para o Volk, as vidas indignas de serem vividas. Então, eles disseram, olha, existem algumas crianças que têm uma vida indigna de ser vivida, então essas crianças não devem viver. Isso era chamado de eutanásia, apesar do termo ser inexato. A vasta maioria dos indivíduos mortos pelo programa era fisicamente saudável, sem estar em estágio terminal ou experimentando sofrimento físico. Na psiquiatria nazista, uma criança precisava demonstrar conformidade, educabilidade e habilidade para o trabalho para ter competência comunitária. E uma criança autista não tinha isso, não tinha essa capacitação. A morte de crianças foi o primeiro sistema de assassinato em massa do Reich. Então, antes dos nazistas matarem judeus, eles estavam assassinando as suas próprias crianças. Ela ocorreu na transição entre as medidas de higiene racial, como a esterilização dos hereditariamente doentes e o extermínio em massa. A eutanásia infantil foi concebida como característica legal e permanente da assistência médica do Reich, ao contrário de outras formas de extermínio nazista. Esse livro é um livro que vale a pena você ler, vale a pena você pesquisar, porque ele mostra, por exemplo, que o próprio Asperger ele autorizava, ou ele enviava as crianças para os locais onde elas iam ser executadas, aonde todo esse regime de homens educados, científicos, que possuem uma grande tecnologia, usaram todo esse aparato de conhecimento para matar, para destruir e para fazer as maiores atrocidades que o povo, né, ou que o mundo moderno conheceu. Será que a ciência ela é capaz de fazer o mundo um mundo melhor? Você se sente mais seguro no mundo que nós vivemos? Lembre-se que muitos países hoje têm armas atômicas, armas nucleares, que não poderiam ter sido desenvolvidas sem o conhecimento científico. Eu não estou dizendo aqui, eu não quero ser leviano em dizer que a ciência em si é algo ruim. Eu estou dizendo apenas que a ciência ela é ideológica, que a ciência ela não quer dizer em si, a palavra ciência não significa em si que
uma vez que alguém acredita nela, ou a segue, ou crê nela, que essa pessoa necessariamente é uma pessoa boa, é uma pessoa que vai querer o bem da sociedade, ou que vai simplesmente transformá-la numa sociedade melhor, melhorando essa sociedade de uma forma mais produtiva, mais correta e mais justa. Lembre-se, a ciência é amoral. A ciência não possui moralidade, porque a ciência leva ou carrega as características daqueles que a fazem. E nem todo cientista é moralmente apto a ajudar alguém. Que Deus possa nos abençoar, nos dirigir, nos auxiliar, para que possamos ter uma visão mais clara mais clara sobre esse tema, não é? Para que não possamos aí ficar iludidos, achando que a ciência pode nos salvar. A única salvação na qual nós cremos não é a salvação da ciência. A única salvação que nós cremos é a intervenção divina na história humana. Essa sim vai ser um novo estado de coisas, porque Deus fará tudo novo. Que Deus os abençoe, que Deus os dirija, que Deus os fortaleça. Não esqueçam de divulgar o canal, não esqueçam de mandar esses vídeos para outras pessoas, não esqueçam de dar like, não esqueçam de alguma forma fazer com que esse canal cresça para que nós possamos atingir muitas pessoas com essas verdades, com essas informações para a glória e honra do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Fui.